Bom dia! Hoje irei apresentar a vocês o trabalho Características Morfológicas dos Dentes, Descidos e Permanentes, com foco nas raízes. Estes são os integrantes do grupo. A anatomia descritiva tem-se a divisão dos dentes em coroa e raiz, sendo que a raiz, tópico que queremos falar hoje, engloba a estrutura que se implanta em locais não visíveis na cavidade oral. Fatores como revestimento, coloração, comprimento e estrutura dão as características das raízes. A raiz se divide em três partes: ápice, com nervos e vasos que conectam a polpa ao periodonto; corpo, que está entre o ápice e a base, que é a parte mais próxima à coroa. Além disso, podemos classificar pelo sentido horizontal com 4 tipos e no sentido vertical com 2 tipos. Detalhadamente, a face vestibular, para fácil memorização, é a que fica em contato com os lábios. A face lingual tem contato com a língua. A mesial e a distal são em relações à linha média. Quanto à vertical, temos a face apical e a cervical. Por último, o formato da raiz pode ajudar na distinção, podendo elas serem circular, triangular, oval e halteres. Nessa imagem, podemos observar a estrutura de um ápice já citado anteriormente. Também podemos classificar dependendo da numeração de raízes que um dente possui, ganhando nomenclaturas de acordo com a quantidade. A ação radicular ela é notada em muitos dentes e tem como característica o deslocamento longo do eixo da raiz em relação ao da coroa, sobretudo em sentido distal. Já a curvatura radicular é uma curva que ocorre somente na raiz e também é bem comum. Já a angulação radicular é uma inclinação muito expressiva na raiz, formando ângulos agudos. Bom dia, meu nome é Milene Fonseca e agora vamos falar um pouquinho sobre os dentes descidos. As raízes dos dentes descidos são proporcionalmente maiores que as raízes dos dentes permanentes e são mais delgadas e divergentes nos dentes multirradiculares. Nos próximos slides, iremos apresentar as características de cada dente descido. A raiz do dente incisivo central superior descido é única, cônica, com ligeiro achatamento no sentido vestibulo-palatino. Numa vista vestibular, a raiz inclina-se ligeiramente para o lado distal. Já numa vista proximal, a raiz mostra um acovelamento no terço apical voltada para o lado vestibular. O incisivo lateral superior descido tem como característica a raiz cônica e achatada no mésio distalmente, caracterizada pelo desvio do terço apical para o lado vestibular distal, como podemos ver na imagem à esquerda. O incisivo central inferior descido é caracterizada pela raiz longa e achatada mesio-distalmente e sendo muito sulcada em suas faces proximais. O dente incisivo lateral inferior descido, a raiz é cônica e bastante achatada no sentido mesio-distal, com o terço apical muitas vezes desviado para o lado vestíbulo distal. A imagem à esquerda mostra claramente essa característica dessa raiz. O canino superior descido, a raiz é frequentemente desviada ao nível do terço apical para todo o lado vestibular. Ela é cônica, com secção ovalar ou triangular, e suas faces proximais são sulcadas. Já a raiz do canino inferior descido é mais curta do que a do canino superior, sempre única, achatada no sentido mesio-distal. O terço apical da raiz é desviado para o lado vestibular. Os primeiros molares superiores descidos possuem 3 raízes longas, delgadas e achatadas, sendo uma palatina, que é mais volumosa e voltada para todo o lado distal, e 2 vestibulares, uma mesio-vestibular, que tem uma forma triangular e maior que a distal, e outra disto-vestibular. O segundo molar superior descido, as 3 raízes são longas e escavadas, assim como as do primeiro molar superior descido. A raiz palatina e disto-vestibular são normalmente unidas. Entre as raízes forma-se a verdadeira fossa que aloja o folículo do segundo premolar permanente, como podemos perceber na imagem à esquerda. Já o dente primeiro molar inferior descido apresenta 2 raízes longas, sulcadas e delgadas. São geminadas e fortemente achatadas no sentido mesio-distal, uma mesial, mais desenvolvida, e outra mais distal. As raízes divergem fortemente a partir do bulbo e convergem no terço apical. O segundo molar inferior descido, as raízes também são semelhantes às dos primeiros molares permanentes, sendo uma mesial e outra distal.
São de formato triangular, longas e achatadas no sentido médio distal. Apresentam-se divergentes no terço cervical e convergentes próximo ao terço apical, como podemos perceber na imagem à esquerda. Agora, vou falar mais profundamente sobre os dentes permanentes. O nosso foco será as características das raízes. Nos incisivos centrais superiores, temos uma raiz cônica, volumosa, curta, levemente achatada no sentido médio distal e, quando seccionada, possui forma triangular. Nesse slide, detalhamos um pouco mais as características. Todos os slides seguirão esse padrão. No incisivo lateral superior, tem-se uma raiz um pouco mais longa que a do incisivo central superior, além de ser mais delgada e achatada no sentido médio distal. Falando do incisivo central inferior, tem-se uma raiz pequena, larga no sentido vestíbulo lingual e achatada no sentido médio distal. O incisivo lateral inferior possui uma raiz maior do que a do incisivo central inferior, a qual se apresenta achatada no sentido médio distal, possuindo sulcos em sua lateral. No superior é perceptível uma raiz, a maior dentre os dentes da arcada, com grande volume, além de ser cônica e achatada em sentido médio distal. No inferior é possível ver uma raiz mais achatada e menor que a do superior. O primeiro premolar superior normalmente possui duas raízes, porém podem apresentar três, sendo que destas, dois são vestibulares, as quais são unidas ao nível da base. O segundo premolar superior tem raiz achatada no sentido médio distal e, quando seccionada, se apresenta em formato elíptico. O primeiro premolar inferior pode ter raiz dupla em decorrência do achatamento médio distal e dos sulcos. O segundo premolar inferior, em sua maioria, apresenta uma raiz achatada em sentido médio distal. Quanto ao primeiro molar superior, tem-se duas raízes vestibulares e uma palatina, sendo a palatina mais volumosa, com formato cônico e, quando seccionada, possui formato circular. Já no segundo molar superior, tem-se três raízes, sabendo que as raízes mesovestibular e palatina tendem a se fundirem e são bem parecidas com a do primeiro molar superior. No terceiro molar superior, as raízes apresentam uma quantidade bem variável, podendo ir de 1 a 5 ou até mais. O primeiro molar inferior possui uma raiz mesial e uma distal, sendo achatadas no sentido médio distal. O segundo molar inferior tem raízes mais finas que a do primeiro molar inferior, porém semelhantes. Por último, o terceiro molar inferior tem raízes que podem se apresentar em um único cone, porém podem ser encontradas parcialmente fusionadas ou separadas por completo. Essas foram as referências bibliográficas usadas no trabalho. Espero que tenha gostado e muito obrigado pela sua atenção.